Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. De muitas informações importantes, o dia do Inter e a terça-feira eletrizante para o torcedor colorado. O Ipiranga de Erechim, que era um jogador do Inter. Enquanto isso, o Colorado está interessado em um atleta do Atlético Paranaense. 16 milhões de euros, quase 100 milhões de reais por Wesley. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes, quero pedir desculpas pela minha voz um pouco mais enfraquecida. Estou passando por um resfriado, problema na garganta, mas eu não vou deixar de trazer os conteúdos diários, 2 vídeos para vocês por dia aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações por aqui, já dessa força. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.com, vai lá e faz a tua fezinha com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos e a minha parceira é a Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, chama a Societex, que tem a melhor precisão em gestão tributária. Eles vão analisar o quanto a mais tu está pagando em impostos, se é que tu está pagando a mais. Se tu não está pagando a mais, está tudo certo. Mas tem muita empresa pagando a mais e recuperando valores milionários de impostos, tá? Chama a Societex, o primeiro contato é de graça, tu vai entrar em contato com eles, eles vão analisar a tua empresa e te ajudar a recuperar esses valores, tá certo? Um beijo para a doutora Fábio, para o Marcelo, para todo o time da Societex. Gente, vamos lá, o Inter hoje esteve de folga, depois da grande vitória de 4-1 contra o Bragantino ontem à tarde no Beira-Rio, se reapresenta amanhã, terça-feira à tarde, no CT Parque Gigante, começa a trabalhar pensando no Flamengo, adversário do próximo domingo, dia 1º lá no Maracanã. Na quinta eu tô indo pro Rio, tá? Vou acompanhar todos os bastidores, movimentações por lá, porque promete ser um jogaço e super importante para as pretensões do Inter. Primeiro, uma vaga direta na Libertadores, que a gente sabe que é a prioridade, mas quem sabe seguir, faltando aí 3 rodadas e depois do Flamengo 2, na briga por um título brasileiro, tá? E por conta disso o Inter vai ter amanhã uma terça-feira eletrizante, porque tem amanhã às 8 horas da noite Fortaleza e Flamengo, 2 adversários diretos. O empate seria maravilhoso para o Internacional. E tem depois Palmeiras e Botafogo, pensando em título, também o empate seria maravilhoso para o Internacional. E à tarde vai ter a representação lá no CT Parque Gigante, pensando no jogo do final de semana. Agora eu quero falar de situações de mercado, tá? Tem 3 informações bem importantes nessa segunda-feira. A primeira delas é sobre um jogador que de fato não deve ficar no Inter para a próxima temporada, que é o goleiro Fabrício. Recentemente até trouxe uma declaração que ele deu para o GE aqui do Rio Grande do Sul, para o Tomás Rames, dizendo que ele já foi informado pela direção que ele não vai ser utilizado nessa reta final, o Ivan tá voltando de lesão e ele não deve ficar no Inter para o ano que vem. O goleiro de 38 anos que se destacou no primeiro semestre no Nova Iguaçu, finalista do Carioca contra o Flamengo, foi eleito o melhor goleiro da competição, veio num contrato tampão, porque o Rocher estava com aquele problema na costela, teria as convocações, o Ivan lesionou no primeiro jogo da temporada e só tinha o Antony naquele momento. O Ipiranga de Erechim tá pensando no Fabrício pro ano que vem, tá? Isso foi confirmado a GZH pelo Matheus Costa, técnico da equipe do Ipiranga de Erechim. Ele disse o seguinte: o Fabrício é um atleta que dispensa comentários pela sua experiência. É um atleta que eu já tive a oportunidade de jogar contra, nunca a favor, porque ele tem algumas passagens lá no Paraná, onde eu também era treinador de equipes adversárias. Eu vejo que neste momento a nossa prioridade é a manutenção do Edson, que é o goleiro titular do Ipiranga. Mas estamos analisando sim, porque tem a chance de crescer com goleiros de alto nível, o Ipiranga. Então, Fabrício tá no radar do Ipiranga, não deve ficar no Inter pro ano que vem. A outra informação que eu quero trazer aqui é sobre Wesley e Europa, tá? Para mim, na minha opinião, Wesley é o melhor jogador nessa temporada 2024 do Inter, tá? Já no pré-enchente, no pós-enchente, jogando muita bola, fez gol de novo ontem na vitória por 4-1 contra o Bragantino no Beira-Rio. E existe já uma informação de bastidor, que eu já comentei aqui no canal com vocês, que sim, a Europa começa a ter atenção no Wesley. No meio do ano teve uma procura do Besiktas, da Turquia. Nas últimas horas, Luiz Carlos Reck, um abraço para ele, comentarista da Grenal, tive a oportunidade de trabalhar com o Reck, é um grande cara. Ele trouxe uma informação de que o Krasnodar da Rússia estaria de olho no Wesley, tá? E aí vale a gente lembrar,
O Wesley não tem todo o seu percentual aí de direitos econômicos ligados ao Inter, ele tem um percentual com o Cruzeiro e o outro com o Palmeiras, inclusive o Cruzeiro chegou a cobrar, porque o Inter ainda não pagou as primeiras parcelas na contratação do Wesley, que passava um pouco dos 10 milhões de reais. E o REC trouxe uma informação de que o Krasnodar da Rússia estaria interessado no Wesley para a próxima temporada e teria sinalizado com uma oferta, inclusive, mas os valores não teriam agradado o Inter. O Inter gostaria de receber 16 milhões de euros, a gente está falando pela cotação atual do euro, 97 milhões de reais pelo jogador de 25 anos. O que acontece, tá? Primeira questão que é importante trazer aqui. Oficialmente, o Inter diz que não recebeu oferta oficial do Krasnodar da Rússia, tá? E que extraoficialmente também não teria nenhum tipo de avanço ou proposta oficial do clube russo. O Inter não negou que tenha recebido algum contato ou interesse, tá? Mas eles negam que tenha recebido uma proposta oficial ou extraoficial pelo Wesley. Mas há de se entender que sim, isso vai acontecer nos próximos dias, no final desse ano provavelmente, e o Inter sim vai receber propostas pelo Wesley, e a informação que eu tenho do bastidor do Inter é que, dependendo do valor, sim, pode haver uma liberação do Wesley, tá? Que se vier um valor, por exemplo, desses 16 milhões de euros, gente, a gente tá falando de quase 100 milhões de reais, o Inter vende o Wesley, tá? Por esse valor é importante entender que o Inter vende o Wesley, mas até o momento ele não chegou na mesa do Inter, e até na informação do REC, essa negociação, uma possível negociação com o Krasnodar da Rússia, poderia não ser todo esse valor para o Inter, porque ela poderia envolver os valores que o Inter tem que pagar ainda, e é importante entender, o Inter não deve o Krasnodar pela compra do Wanderson, o Inter ainda tem que pagar algumas parcelas. O Inter combinou 6 parcelas semestrais, cada uma dessas 6 parcelas sendo pagas a cada 6 meses de 4 milhões de reais, tá? E ainda restam ali 2, 3 parcelas a pagar ao clube russo. Não é que o Inter tá devendo e aí botaria o Wesley no negócio. Não, é que o Inter ainda tem que pagar essas parcelas para o Krasnodar, mas hoje é negada essa informação de possível negócio com a Rússia pelo Wesley. E a outra informação é do interesse do Inter pelo Eric. Esse é um nome que eu já trouxe aqui no canal, volante do Atlético Paranaense de 27 anos, que já interessou em outras janelas passadas o Internacional. E ele não deve ficar no Atlético Paranaense para a próxima temporada. Inclusive a Nádia Mauá, que é setorista lá pela Globo do Atlético Paranaense, trouxe a informação de que alguns jogadores estão com as situações indefinidas lá no Atlético. E que o Eric teria o interesse do Inter, do Bahia e do Portland, da Major League Soccer. Essa informação não é negada no bastidor do Inter, tá? Foi confirmado, sim, que o Inter tem interesse nesse jogador. Por quê? Tem o Fernando, que já tem lá mais de 35 anos. A gente sabe que o Fernando agora tá voltando de uma lesão na panturrilha. Não é um jogador que vai jogar todos os jogos de uma temporada. E o seu reserva, que é o Rômulo, é um jogador que está despertando interesse de alguns mercados menores da Europa e poderia ser envolvido numa negociação. E aí o Inter estaria repondo com um jogador até mais afirmado em relação ao Rômulo, de já 27 anos, que já é bem rodado no futebol brasileiro e é um jogador de bons números e títulos lá no Atlético Paranaense, tá? Nessa temporada, o Eric tem 61 jogos pelo Atlético Paranaense, 5 gols e 2 assistências. Ele tá desde 19. Ele ganhou aquela Copa do Brasil contra o Inter, aqui no Beira-Rio em 2019. Tá desde 2019 lá, então. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana de 21, 279 jogos com a camisa do Atlético, 22 gols marcados e 12 assistências dadas, tá? É um volante que chega, pisa bastante na área, tem muita qualidade, eu já vi vários jogos do Eric, eu gosto bastante, olha, é um movimento que eu acho bem interessante pro próximo ano, ainda mais que o Atlético tá brigando para não cair, não sabe o que vai disputar no ano que vem, se vai ser Série B ou Série A. Se for Série A, talvez não tenha nem Sul-Americana para jogar, vai ter que reduzir custos. Seria interessante o Inter ficar mesmo de olho nesse jogador, e é a informação que sim me foi confirmada, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.